Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Najla Martins, seja muito bem-vinda a esse canal. Eu queria aqui nessa manhã compartilhar com você algo que Deus tem trazido ao meu coração. Eu acredito que é muito importante para a nossa vida e eu queria compartilhar com você isso que eu tenho aprendido e meditado a respeito. Eu queria ler com você um salmo primeiro que diz assim: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta na roda dos zombadores. Então, o Salmo primeiro, que eu acredito que seja um salmo de Davi, mas aqui não se refere a ele, ele fala que feliz é a pessoa que não recebe o conselho dos perversos, né, que não segue o conselho dos perversos. E o contrário disso é que uma pessoa que recebe o conselho de alguém que é uma pessoa boa, que é uma pessoa justa, ela será feliz. E o que me chamou a atenção foi a questão do segue, né? Feliz é quem não segue o conselho do perverso. Porque a partir do momento que você recebe um conselho, você vai procurar botar aquele conselho em prática. Se for um conselho ruim, você vai começar a praticar o que é ruim. Se for um conselho bom, você vai começar a praticar o que é bom, né? E em diante ele diz: e não se detém no caminho dos pecadores. Então, a partir do momento que eu segui um conselho ruim, agora eu vou andar com pecadores. E a terceira parte do versículo diz: e nem se ajunta com os zombadores. Então, eu vou me ajuntar com os zombadores. Então, você vê que é um processo. Primeiro, eu sigo o conselho, eu boto em prática, eu começo a andar com os pecadores e me ajuntar com os zombadores, né? Então, a importância da gente procurar seguir conselhos de pessoas que são temente a Deus, que têm uma vida justa. Infelizmente, hoje, essa questão de ser temente a Deus está muito atrelado a estar dentro de uma igreja. E isso não é bem verdade. Nem todo mundo que está dentro da igreja, de fato, teme a Deus, né? Geralmente, alguém que não está na igreja vai ter mais temor a Deus do que quem está. Eu não estou generalizando, né? E não estou também dizendo que o fato de congregar não seja necessário, né? Congregue sim, mas que você tenha na sua mente que ser cristão é muito mais do que estar dentro de uma igreja, mas é praticar aquilo que a palavra ensina, que a palavra de Deus nos ensina. Então, Davi, ele está nos orientando, né, que a gente não deve seguir o conselho de alguém que despreza as escrituras, que despreza a Deus, que vive uma vida perversa, que vive praticando o mal, né? E a gente também, para ouvir conselho, tem que ter humildade, porque muitas vezes o conselho vai nos confrontar, muitas vezes vai mexer com áreas da nossa vida que a gente não quer que sejam mexidas. Ao buscar um conselho, você tem que avaliar se você de fato está querendo uma mudança ou você está querendo uma concordância, né? E vou ler mais um versículo para você aqui em Êxodo, que eu achei muito interessante, que Êxodo 18 vem falando da questão de Moisés ter tirado o povo do Egito, estava conduzindo o povo, só que Moisés estava tendo uma atitude errada, entre aspas, né? Ele liderava todo aquele povo. Quando o povo queria algum conselho, alguma orientação, tinha que ir tratar diretamente com ele, né? E o sogro dele vai visitar ele e o sogro dele vê que ele acorda pela manhã, vai para a tenda e o povo vai até ele para receber os conselhos. Só que o povo passa ali o dia em pé, porque Moisés era o único que aconselhava. E Jetro chega para Moisés e diz assim: olha o que o versículo diz. Êxodo 18, 17. O que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés, porque ele viu que Moisés passava ali o dia todo para aconselhar aquele monte de gente, que em algumas, eu se não me engano, 2 milhões de pessoas, ou mais de 2 milhões, eu não tenho exata certeza quantas pessoas era que Moisés tirou do Egito, mas é mais ou menos nessa faixa.
E aquele povo passou ali o dia em pé. E muitos saíram sem ser atendido porque Moisés não deu conta. E Jetro diz: "O que você está fazendo não é bom", disse o sogro de Moisés. "Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma só pessoa. Agora ouça e escute o conselho, e Deus esteja com você. Continue a ser o representante do povo diante de Deus, apresentando as questões que são lhe trazidas. Ensine a ele os decretos e as instruções de Deus. Mostre os israelitas como eles devem e o que devem fazer. No entanto, escolha dentre o povo homens capazes e honestos que temam a Deus, que odeiam o suborno, e nomeie esses grupos de 1.000, de 100, de 500, de 10 pessoas, e eles deverão sempre estar disponível para resolver os problemas cotidianos do povo, e só lhe trarão casos mais difíceis. Deixe que os líderes decidam as questões mais simples por conta própria, e eles dividirão com você o peso e a responsabilidade e facilitarão o seu trabalho. Se você seguir esse conselho e se Deus assim lhe ordenar, poderá suportar pressões e todo esse povo voltará para casa em paz. Eu assim, quando eu li esse texto, eu pensei assim, Moisés, se ele fosse uma pessoa arrogante, orgulhosa, ele ia pensar assim, quem Jetro está pensando que é? Eu fui escolhido por Deus, tive um encontro com Deus no Monte Sinai, Deus me escolheu, eu tirei o povo do Egito, eu fiz vários milagres, eu atravessei o Mar Vermelho, Deus escolheu a mim e Jetro está querendo me ensinar, mas não. Moisés ele teve a humildade de ouvir aquele conselho, de refletir sobre aquele conselho e botar aquele conselho em prática. E o conselho de Jetro foi bom para Moisés. Então, além da gente ter o cuidado de avaliar os conselhos que a gente recebe, a gente também tem que ter humildade. Porque se a gente for uma pessoa arrogante, orgulhosa, a gente vai dizer, quem fulano está pensando que é? Pela minha experiência de vida, porque Moisés tinha experiência com Deus. Moisés falava com Deus face a face, na hora que Moisés orava, Deus respondia. Ali poderia ter gerado um orgulho em Moisés, mas você vê a humildade dele de ouvir um conselho de alguém que era apenas um pai de família, que, se tratando desse assunto de conduzir uma nação, possa-se dizer, que era mais de 2 milhões de pessoas, ele teve experiência. Então, o conselho que eu quero deixar para você, primeiro, avalie os conselhos que você recebe e de quem você recebe. Veja se a vida dessa pessoa tem uma conduta boa, se essa pessoa é uma pessoa justa, se essa pessoa é uma pessoa íntegra, né, uma pessoa honesta. Segundo, tenha humildade para ouvir. E ainda que esse conselho venha muitas vezes lhe confrontar, como confrontou aqui Moisés, Moisés, o que você está fazendo não é bom, não é certo. Essa maneira que você está agindo, você vai se desgastar. Quer dizer, houve um confronto. Mas Moisés, ele teve a humildade para ouvir aquele conselho. Eu queria ler mais um versículo que fica em Provérbio 11. Só um minuto. 11:14, que diz assim: sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros lhe dará segurança. Então Deus está falando aqui de um líder. Se esse líder tiver acompanhado de pessoas que tá pouco se lixando para o que ele vai fazer, provavelmente essa nação ela vai ruir, né? Porque ele vai dar conselhos pautados nele e não no que a nação precisa. E em seguida ele vem dizendo, ter conselheiros lhe dará segurança. E ter conselheiros, ter pessoa que nos aconselhe, que nos oriente, que nos ajude numa tomada de decisão, é muito importante e vai nos trazer segurança. E isso bota por terra, não sei se é um ditado ou se é uma frase popular que muito se escuta aqui, que diz assim: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Isso é uma mentira do diabo.
Porque a Bíblia está dizendo que ter conselheiros é bom e nos traz segurança. Então, que você tenha pessoas que lhe aconselhem, pessoas experientes, pessoas que têm uma experiência de boa. Claro que você não vai pedir um conselho de casamento para alguém que já se divorciou 30 vezes. Provavelmente, se você quer casar e você vai conversar com essa pessoa, eu tô pensando em me casar, e assim, 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 geralmente, provavelmente essa pessoa vai dizer, meu filho, nem tente não, que é uma perda de tempo, é difícil demais, eu mesmo já me divorciei tantas vezes, já desisti. Se você tá pensando em botar um negócio e tá ali com aquele desejo de botar um negócio, vai pedir conselho para alguém que já faliu não sei quantas vezes e que não deu certo em botar uma empresa, provavelmente ela vai te dizer, não, não tenta não, que você é roubada, tenta outra coisa, vai trabalhar para os outros mesmo. Então que você venha buscar conselhos de alguém que tenha algo a agregar na sua vida. Se você quer um conselho de casamento, vá pedir a alguém que você vê que já está há 30 anos casado. Com certeza aquela pessoa ali ela vai ter coisas para lhe ensinar. Se você quer botar uma empresa, vá pedir conselhos de alguém que está fluindo, né, no ramo empresarial. E é isso que eu queria passar para vocês hoje. Que você possa ouvir isso com atenção, que você se atente mais a ouvir e também a dar conselhos, né? Porque assim como esse conselho mudou a vida de Moisés, um conselho que você dá para alguém pode mudar a vida de alguém. Eu mesmo já recebi vários conselhos de pessoas que mudou a minha vida, né? Conselhos que me favoreceram, me edificaram, mas que também trouxeram consequências ruins, porque eu não parei para avaliar, né? Também já quebrei muita cara porque recebi conselhos de pessoas maduras e experientes e pensei, ele não sabe o que é que eu estou passando. Não, isso aí não é bem assim, entendeu? Então que você avalie, tenha humildade e procure pessoas que têm experiências de vida, experiência boa, que têm conduta correta. Amém? Que você fique na paz.